No Saber Direito desta semana, a professora Fernanda Lage apresenta o curso de Direito e Inteligência Artificial Generativa. Confira detalhes da IA generativa no direito, além de aspectos éticos e tópicos relacionados ao mercado de trabalho e à prática jurídica. A aula 5 começa agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas à TV Justiça, ao nosso último encontro do Saber Direito. Eu sou Fernanda Lage, sou professora de Direito da Universidade de Brasília e estudo Inteligência Artificial, Direito e Acesso à Justiça. Nós vamos continuar conversando um pouco agora sobre o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, suas aplicações, também a questão da advocacia, e depois falar um pouco sobre regulação e desafios éticos. Eu trouxe alguns dados para a gente analisar, inclusive para entender um pouco do contexto e que esse desenvolvimento se insere no Brasil. Então, hoje, nós já falamos nas aulas anteriores, temos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, até 2024, 147 projetos de inteligência artificial, e foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça uma pesquisa sobre a relação dos magistrados e magistradas e funcionários da justiça, servidores e servidoras, da relação que eles possuem com a inteligência artificial, se já utilizaram ou não, e os números são muito interessantes para a nossa análise, né? Aproximadamente metade dos magistrados e magistradas, 49%, e 49% dos servidores já tiveram experiência com o uso de IA generativa na geração de texto. A frequência de uso ainda é baixa. Com relação às ferramentas de IA generativa, 90% dos servidores responderam que utilizam a versão gratuita e 75% dos magistrados. Então, a versão gratuita das ferramentas ainda é a versão que é utilizada com mais frequência. A maioria dos usos declarados é adequada. 15% dos magistrados informaram que utilizam a inteligência artificial generativa para pesquisa de jurisprudência. E 70% dos magistrados e magistradas consideram que o uso de IA generativa é útil. Algumas limitações, porque 51% dos respondentes percebem que ainda não sabem usar as ferramentas de forma adequada, 48% dos magistrados e 32% dos servidores indicam falta de confiança nos resultados gerados. E 85% revelaram não informar a utilização da ferramenta nas suas atividades profissionais com relação à atividade de assessoria especificamente. Então, esse resultado é com relação à atividade de assessoria. Essa pesquisa ela foi realizada antes, do desenvolvimento da nova regulação do CNJ sobre a generativa. Em seguida, com base nesses dados, o Conselho Nacional de Justiça iniciou uma série de medidas para desenvolver também a literacia, a educação e processos também de formação com relação ao uso de inteligência artificial e direito. E essa parece ser a melhor solução quando a gente está falando justamente da implantação de IA. Porque você não consegue efetivamente fiscalizar se o advogado, se a advogada, se o juiz ou juíza está utilizando ou não. Isso vai muito da consciência de cada um e da compreensão de cada um. Mas o que você consegue é justamente criar trilhas de formação, e processos como esse aqui do Saber Direito e outros da TV Justiça, de conscientização sobre essas novas tecnologias e como nós podemos lidar com essas tecnologias. Há ainda, algumas preocupações com relação a elas. Então, a primeira, preocupação com esse viés de automação. Existe uma preocupação também sobre riscos de privacidade e direitos autorais. Também existe uma questão
para ser discutida sobre justamente a transparência. Os tribunais, eles têm liderado, né, o desenvolvimento da IA generativa e acompanhadas com medidas de governança, mas essas medidas ainda precisam ser mais desenvolvidas, vem sendo, mas precisam ainda ser melhor implementadas. E o grande desafio talvez seja justamente uma questão que é tão técnica e tão complexa ser acessível a todas as pessoas, de todas as faixas etárias, de todo o país, né? Num contexto continental, como é o contexto brasileiro, num contexto de extremas desigualdades e de muita exclusão digital e de problemas sociais que vão muito, muito além da questão digital. Então, nós temos inúmeros desafios no Brasil. A gente sabe que a advocacia, a magistratura, outros órgãos essenciais ao funcionamento da justiça também enfrentam inúmeros desafios, um sem fim deles, para exercer as suas funções, num contexto, né, de tramitação de 79 milhões de processos por ano. Então, veja que se nós temos aí entre 210 e 220 milhões de habitantes, nós temos 79 milhões de processos por ano. É um número significativo. Então, gerir todo esse fluxo e ainda prestar um serviço de qualidade é realmente uma questão muito, muito nossa e que precisa ser enfrentada e vem sendo enfrentada. No âmbito da advocacia, nós temos, então, todos os conselhos estaduais e o Conselho Distrital da OAB, Conselho Federal da OAB, já realizando uma série de cursos de formação para os seus advogados e advogadas. Vale ressaltar que no Brasil, diferente de países aqui da América do Sul, nós temos uma taxa elevadíssima de processo eletrônico. Então, se você, por exemplo, comparar, né, Argentina, Colômbia, outros países aqui da América do Sul, o Brasil ele tem uma taxa muito grande dos seus processos em meio eletrônico. No nosso caso aqui, 90%, 95%, para você que nos assiste ter uma ideia do processo eletrônico. Alguns tribunais têm quase 100% do seu acervo em meio eletrônico. E aqui a gente não está falando de processo digital, sim plataforma de processo eletrônico. Mas, ao mesmo tempo, como são muitas plataformas de processo eletrônico diferentes, a interface entre elas e também, em âmbito nacional, receber os dados de diversas plataformas de processo eletrônico, isso é um fato que complica ou talvez dificulta um pouco, mas não impede o desenvolvimento da tecnologia. Então, veja aqui, claro, né, tudo lá dos seus prós e contras da questão do processo eletrônico. O Conselho Nacional de Justiça já vem desenvolvendo algumas medidas para a homogeneização dos dados, para compartilhamento de projetos, visando também aqui a economia e visando o desenvolvimento solidário de tecnologia, que também é muito interessante. E agora, talvez a gente esteja numa etapa, ou precise pensar numa etapa de diálogo com a sociedade, o que vem sendo feito e diálogo realmente com o jurisdicionado, com aquela pessoa que utiliza realmente, que é usuária do sistema de justiça, para aproximar a justiça da sociedade, aproximar o direito das pessoas, que não seja, né, realmente algo complexo, sim, que seja compreensível por todos e por todas. No âmbito internacional, foram discutidas e expedidas algumas resoluções sobre uso de IA generativa nas cortes superiores. Além aqui da regulamentação interna, que, claro, né, responde a anseios locais, regionais e nacionais, nós temos algumas diretrizes que são comuns a todos os sistemas de justiça, ou que deveriam ser, né, na verdade, que seriam ideais.
Apesar do nome, os aplicativos que utilizam inteligência artificial, eles não são realmente inteligentes. E nem a forma pela qual eles respondem é análoga, exatamente igual à forma pela qual o ser humano pensa ou responde. Existe um raciocínio de máquina, então existe, como a gente já falou nos encontros anteriores, todo um processamento, um modelo estatístico e uma forma de resposta às questões que não necessariamente funciona como raciocínio humano. E aí a gente tem uma dificuldade de explicar, ou seja, né, de demonstrar como aquele algoritmo chegou naquela decisão. Então, diferente da decisão humana, que você consegue argumentar e consegue demonstrar todo o seu raciocínio, não necessariamente, num raciocínio de máquina, eu consigo entender como aquele algoritmo, que padrões que ele analisou e como que ele respondeu. No entanto, chatbots e outros robôs, ou melhor dizendo, outros modelos de linguagem, conseguem desenvolver algumas tarefas e que são bastante importantes aqui para o nosso trabalho. Os chatbots, eles podem auxiliar de algumas maneiras. Então, os chatbots podem identificar e explicar, por exemplo, leis, princípios que possam ser relevantes. Eles podem organizar os fatos de uma forma mais clara, sugerir títulos adequados, formatar documentos, sugerir gramática e planejar um discurso, por exemplo. Nós temos um caso no âmbito do STF de um modelo de linguagem que auxilia na redação das ementas, ou seja, dos resumos dos processos, aqueles resumos que aparecem quando você pesquisa aquele determinado processo. Então, hoje, com o auxílio de um modelo de linguagem grande, de um LLM, nós conseguimos resumir 300, 400, 500 folhas de processo e que, claro, novamente, essa minuta, essa ementa vai passar por uma revisão humana e, muito possivelmente, por correções. Com relação à IA generativa nas cortes, os chatbots de IA e outras aplicações, elas não conseguem, entender os fatos únicos do caso e fazer juízos de valores. 2, entender necessidades culturais, emocionais, sociais. 3, compreender o contexto social e jurídico mais amplo, mais complexo. E 4, ser confiável para sempre fornecer informações jurídicas ou outras que sejam relevantes, precisas e sempre atualizadas. Então, a gente precisa novamente revisar o trabalho que é feito. E aí, com relação à garantia de precisão, a gente precisa destacar que esses mesmos aplicativos, eles podem, em alguns casos, inventar situações que não existem, citações ou citações falsas, se referir à legislação que também não existe, fornecer informações incorretas, fornecer informações com base em leis estrangeiras ou leis já revogadas e compreender os fatos de forma errada. Então, vejam que, novamente, é preciso estudar o contexto sobre o qual você vai trabalhar e qual é ali o âmbito do direito em que esse algoritmo vai se aplicar. E aí, tem uma área nova do direito que a gente chama de escrita jurídica com o uso de inteligência artificial. Essa AI Writing, ou escrita com inteligência artificial, é um processo de geração de conteúdo usando inteligência artificial, conectando ser humano e máquina. Então, aproveitando de modelos de linguagem, a escrita com IA pode produzir resultados muito satisfatórios. Então, você pode produzir resultados gramaticalmente mais corretos, mais coerentes, e você também pode adequar o seu texto a um contexto mais formal, mais informal, ou ainda preparar discursos, auxiliar na preparação de conteúdos. No resumo,
de artigos, de livros, para que você possa pesquisar um tema de forma mais específica. Mas aqui eu queria trazer uma informação para alguns curiosa, mas inclusive, né, muito relevante. Existem duas formas de você produzir o texto. Me explico, né? Uma vez que você faz uma pergunta ou coloca um comando numa aplicação que produz texto de forma inteligente, com inteligência artificial generativa, você tem dois tipos de aplicações. Claro, existem mais, mas aqui dois grandes tipos. Um primeiro tipo, que é aquela aplicação que ela vai procurar o conteúdo em todo o banco de dados que ela possui e todo o banco de dados, eventualmente, por exemplo, da internet. Então, um banco de dados bem amplo. Lá no começo a gente falou, né, daquele modelo base, daquele modelo amplo. Essa forma, então, esse tipo de aplicação, se você fizer uma pergunta para essa aplicação que procura num banco de dados mais amplo, ela vai fazer uma pesquisa. Então, essa forma de trabalho é uma forma em que há uma pesquisa, uma espécie de uma investigação por meio desse algoritmo daquele tema. Então, se eu pesquiso temas importantes de direito digital numa aplicação como GPT, Bard, Pilot e outros exemplos que existem aí, você vai ter uma informação que foi pesquisada, que foi respondida a partir de todo um universo de conteúdo. Essa é uma forma. Ela é importante quando você já conhece o assunto ou já tem uma noção sobre o assunto e você precisa checar algumas informações, precisa obter alguns insights, aprimorar alguma escrita. Mas é importante que na utilização desses modelos você já tenha um conhecimento sobre o assunto, a fim de checar esse assunto, ou ainda que você vá conferir esse assunto com alguém. Então, você precisa ter alguma ideia ainda que inicial sobre o tema. Por quê? Porque se houver, a partir, de repente, do tipo de pergunta que você faz, ou de algum problema, inclusive, por conta do próprio tema em si, alguma alucinação, alguma criação de conteúdo que não corresponde com os fatos, invenção de coisas que não existem, se houver isso, você consegue verificar que não é bem assim. Então, eu, por exemplo, na minha área de atuação, se eu faço uma pergunta para essas aplicações e vem uma resposta que eu sei que ela é falsa, como eu trabalho com o assunto, eu sei que é uma alucinação. Mas se eu não soubesse, talvez eu utilizasse aquilo como verdade. E aí, a outra forma são alguns modelos fechados, que são modelos que pesquisam a partir do seu banco de dados ou de algum texto que você fornece. Então, eu posso fornecer um artigo científico, um livro, uma apostila, um vídeo, um áudio, e pedir para que ele procure nesse livro, nesse vídeo, e ele só vai procurar nesse vídeo, ele só vai procurar nesse texto, nesse áudio. E se não estiver nesse livro, nesse áudio, nesse vídeo, ele não consegue responder. Então, ele não vai alucinar nesse sentido de criar coisas fora daquele universo que você informou. A vantagem desse segundo sistema é que você tem um contorno de controle maior e uma possibilidade de desvio menor. Mas a desvantagem é que ele só vai procurar no banco de dados que você forneceu. Então, se você só deu um livro e aquela informação não está naquele livro, aí não vai ser suficiente. Essa segunda modalidade, ela é interessante quando você precisa pesquisar algum assunto naquele universo e você não consegue ler as 400, 500, 600 páginas ou não consegue assistir as 2 horas de vídeo naquele momento. Você precisa fazer acessos rápidos ou ter um acesso rápido a um resumo daquele conteúdo para se aprofundar num segundo momento. Então, como uma ferramenta de apoio aos estudos ou ao trabalho, é muito interessante. Eu posso, então,
informar 600 folhas e perguntar qual é o capítulo em que aquele conteúdo está. E aí ela vai me informar. Então, veja que existem aqui 2 formas de pesquisa com uso de inteligência artificial, inclusive de escrita, porque eu posso também dar comandos de escrita nessas duas formas, nessas 2 modalidades. Agora, eu queria conversar um pouco com você que nos assiste sobre o mundo do trabalho e todo o debate, né, de como a inteligência artificial vai afetar o nosso trabalho, o meu, o seu trabalho e os nossos estudos, e também o desenvolvimento das pessoas em geral, em especial de crianças e adolescentes, né, que estão sendo criados e estão crescendo em meio a essa tecnologia. A gente sabe, né, que a IA ela vai mudar o trabalho, ou a forma pela qual a gente se relaciona com o trabalho e os tipos de trabalho como a gente conhece. Então, muitos falam que é uma nova revolução, uma revolução tecnológica, a 4ª revolução. Vocês já ouviram falar bastante sobre isso. Mas eu queria discutir um pouco, ou minimamente refletir junto com vocês, algumas questões. A primeira delas é uma preocupação sobre a forma pela qual o capital vem se estabelecendo nesse contexto digital. E aqui, sem fazer nenhum juízo de valor, mas discutindo um pouco do fenômeno em si, né? A gente falou que a gente vive numa sociedade de risco e muitos autores e autoras, muitos economistas vão agregar a informação de que nós vivemos também no que a gente chama de economia de plataforma ou de capital de plataforma. O que é isso? É um capital que ele está diretamente vinculado com o que a gente chama de valor de monetização. Então, hoje o capital, em uma grande parte do capital, ele depende da sua existência, né, da existência de pessoas nas redes e do compartilhamento de conteúdo, das curtidas, das visualizações. Então, acompanha comigo. Hoje, a gente tem uma modalidade de capital que a gente pode dizer que é um capital desumanizado. É um capital que ele se dissocia do trabalho humano, porque ele não depende, nesse tipo de capital de plataforma, e não depende do trabalho humano para existir, para ser gerado. O valor de monetização, o valor desse capital, ele depende exclusivamente de uma curtida, de um compartilhamento, de uma monetização. Então, se eu compartilhei um vídeo com você, se eu curti um vídeo, se eu comentei um vídeo, eu estou produzindo capital no meu momento de lazer, enfim. Toda essa existência das pessoas nas redes gera dinheiro. Então, como fica, né, um mundo em que as grandes economias são baseadas nesses tipos de atividade e não necessariamente na geração de empregos como a gente conhecia antes. Falar num capital desumanizado, né, é ainda um problema mais grave do que só discutir a precarização do trabalho em si, tal qual a gente conhece hoje. Porque existe aí um espaço de pessoas que vão ficar, ou talvez muitas pessoas que vão ficar à margem dessa economia. E aí a gente precisa discutir, que também não é para fazer um discurso alarmista, mas para a gente discutir como que o Estado e a própria economia vai regular essa relação da necessidade da criação de empregos, de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento econômico, a garantia, né, do sustento das pessoas. Então, veja, como que eu consigo e é possível compatibilizar a atividade econômica com o desenvolvimento social. Então, veja, a própria ideia, né, das pesquisas, o produto das pesquisas, ele não pode ser exclusivo de um grupo pequeno de pessoas que consegue usufruir de uma condição financeira super privilegiada, por exemplo. Então, a gente precisa pensar em formas
de distribuição também de pesquisas na área de saúde, de pesquisas na questão de educação também, enfim, que a gente não crie com a tecnologia estratos sociais que sejam ainda mais distantes do resto. Não significa que a gente vai atrasar o desenvolvimento tecnológico, mas todo desenvolvimento tecnológico precisa ter um compromisso com o desenvolvimento social. E a gente tem esse desafio para os próximos anos. Você também, né, pensando junto conosco, e nós precisamos refletir sobre essas formas de trabalho, essas formas de desenvolvimento de riquezas. E aqui é interessante também mencionar a uberização do trabalho, que é uma expressão que ficou consagrada para falar sobre o trabalho de plataforma ou o trabalho em diversos aplicativos, especialmente durante e depois da pandemia. Muitos empregos de IA nos Estados Unidos foram modificados. Então, uma pesquisa da Universidade de Stanford demonstrou que em 2022, cargos relacionados à inteligência artificial representavam 2% das ofertas de emprego na América. E esse número, caiu para 1,6%. Mas a adoção do uso de IA só aumenta, porque nos Estados Unidos, em 2023, 55% das organizações usam inteligência artificial. Em 2013, por exemplo, na China, a gente tinha a informação, né, de que as instalações relacionadas à robótica industrial representavam 20% do total global. Hoje, essa fatia subiu para 52%. Então, de toda a atividade robótica industrial. Ainda, né, o público, segundo pesquisa dessa mesma universidade, está um pouco pessimista com relação ao impacto econômico da IA. Apenas 34% dos estadunidenses prevêem que a inteligência artificial vai impulsionar a economia. E só 32% acreditam que ela melhorará o espaço e o mercado de trabalho. Mas olha que curioso, quando a gente vai para as gerações como a geração Z, 59% dos entrevistados da geração Z acreditam que ela vai melhorar as opções de trabalho. Então, a gente tem aqui uma discussão também sobre como a gente enxerga essa tecnologia. Nós temos algumas formas também de pensar o assunto. Uma corrente, né, vem defendendo a discussão sobre a relação de trabalho e a relação de emprego, de trabalho, de emprego e as plataformas digitais. Existe uma outra corrente que vem refletindo sobre uma modalidade intermediária, então, como regular em matéria trabalhista esse tipo de trabalho, que, por sua vez, né, veja, ele estende um pouco a interpretação sobre quais são os requisitos da relação de trabalho e da relação depois de emprego, que são conceitos diferentes. E uma outra corrente que pode se somar às duas anteriores, ou alguns são partidários dessa visão exclusiva, que pensam na questão previdenciária, alguns com a questão trabalhista, né, de forma imbricada, e outros somente na regulação previdenciária do tema. Porque existe também uma preocupação justamente com o perfil desses trabalhadores e trabalhadoras de plataforma. Quando a gente observa pesquisas como do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e de outros órgãos de pesquisa já demonstraram que é uma faixa da população de 30 a 40 anos, em sua maioria na população negra, periférica, que ocupa espaços de subemprego ou inclusive de exploração por muitas plataformas. Isso pode gerar um problema no futuro, inclusive de assistência social e problemas previdenciários, vez que só 10% da população que trabalha nas plataformas digitais contribuem de forma autônoma com a previdência social. No futuro, isso é
uma questão a ser discutida. Então, para você que está pesquisando, que está estudando o tema, existem aqui já, para fechar, muitos pontos curiosos ou que merecem a sua atenção. Primeiro, nós falamos sobre os riscos. O segundo, que nós falamos sobre a discussão da economia, do capital de plataforma e tudo o que isso significa. Uma terceira, sobre a relação de trabalho e relação de emprego. E, por fim, justamente a questão assistencial ou previdenciária de como será o futuro a partir de uma ótica de sustentabilidade da previdência social. E aí, a gente trouxe um relatório, né? Se você pesquisar AI Report, ou Relatório de Inteligência Artificial, em 2024 foi feita uma extensa pesquisa por universidades americanas, com apoio de empresas de tecnologia também e outros órgãos da administração, sobre o impacto da inteligência artificial nas diversas áreas e ao redor do mundo. E essa pesquisa trouxe dados muito relevantes. Primeiro, ou talvez a principal conclusão, seja justamente a importância da regulação local e mundial do tema, e um segundo sobre como tratar o tema de forma ética, mas também responsabilizar e a quem responsabilizar no uso dessas ferramentas. Essa pesquisa demonstrou uma falta significativa de padronização com relação aos diversos países do mundo que estão discutindo o assunto. Também demonstrou que deepfakes políticos têm sido fáceis de serem gerados e difíceis de serem detectados. Então, esses deepfakes políticos já estão afetando eleições em todo o mundo, e o relatório, a pesquisa, que é bastante extensa, também demonstrou que a inteligência artificial pode produzir material protegido por direitos autorais, ou seja, ela pode acabar infringindo material protegido por direitos autorais. Então, as saídas, os outputs da IA generativa, podem chegar a atingir um conteúdo protegido pelas diversas leis de propriedade intelectual. Então, é possível que uma IA generativa copie um texto que é da minha autoria, sem me citar. E isso é um grande problema. Porque imagina, aqui no meu contexto, nós levamos muitos anos de estudo, muitos anos de pesquisa e produzimos um artigo científico, que é fruto de 5, 6 anos de discussões e muita pesquisa. E você imagina que se um algoritmo acessa o meu texto, copia meu texto e apresenta como uma resposta de uma pergunta qualquer, sem indicar o meu nome ou do meu grupo ou da universidade, isso infringe não só a questão do direito autoral, mas a própria ideia de autoria, de quem desenvolveu aquilo. Então, eu acabo tendo um mundo muito anonimizado, em que as ideias estão soltas, existem, elas estão soltas, e eu não sei de quem elas são. Então, um desafio da IA atual é justamente fazer essa vinculação, que é muito difícil, da autoria do conteúdo com o conteúdo efetivamente veiculado. Muitos artistas, cantores, cantoras, inúmeros artistas vêm reclamando, artistas de cinema, vêm reclamando de forma justificada a utilização indevida das suas vozes em materiais e em conteúdos que eles não autorizaram, e com o agravante de muitas empresas de IA, ou de aplicativos que não respeitam as legislações e inclusive monetizam ou recebem dinheiro pela utilização das vozes e de conteúdos que elas não têm direito ou que não pertencem a elas. Essa é uma reclamação importante, porque nós somos titulares dos nossos direitos da personalidade, e com relação ao direito de imagem, uso de voz e outros atributos importantes, nós podemos dispor de alguns aspectos, alguns atributos desses direitos. Mas fato é que sem a nossa autorização,
essa imagem, essa voz, né, o direito de imagem atributo, imagem retrato, que não pode ser utilizado. Então, fica aqui como principal problema no que diz respeito a direitos autorais e propriedade intelectual, como nós vamos tratar o assunto e responsabilizar aqueles que utilizam de forma indevida das vozes, dos textos, das ideias desenvolvidas por outras pessoas. Então, nós sabemos que, independente de uma regulação de inteligência artificial, o ordenamento jurídico já proíbe essa utilização de forma indevida. Então, o direito como um todo não permite que outras pessoas, sem a autorização dos titulares, disponham da imagem deles, de particulares, sem autorização ou para fins ilícitos. Resta saber como a gente vai responder no futuro a todas essas questões, né? São muitas aplicações que vêm usando da imagem de artistas, de cantores ou de outras pessoas, anexando fotos, como nós já comentamos, criando vídeos. E aqui, né, fica também uma indicação que nós não façamos isso. Então, que nós não nos utilizemos de vozes de outras pessoas sem autorização delas, que nós não nos aproveitemos de imagens de artistas ou de outras pessoas para criar vídeos que não existem. Então, que a gente passe a se relacionar com essa tecnologia de uma forma responsável. Então, se você quiser, né, envelhecer a sua própria foto e ver como você vai ficar, ou rejuvenescer a sua foto, colocar você na praia, isso é um direito seu. Mas utilizar a foto de outra pessoa, comercializar essa foto, lucrar com essa foto, isso o ordenamento não permite. E aí, já com esse tema, eu queria também, então, finalizar com a regulação justamente da inteligência artificial, o regulamento de inteligência artificial. A União Europeia, no ano de 2024, apresentou o que é o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial. Foi um processo longo de discussão que envolveu muitos atores, muitos debates, muitos estudos, e essa é a normativa mais importante sobre o tema hoje. Então, quem está estudando inteligência artificial precisa olhar o que a gente chama de AI Act, ou Regulamento Europeu de Inteligência Artificial. Esse regulamento, então, ele tem aqui a numeração 2024/1689. Ele estabelece regras harmonizadas para a utilização de IA, requisitos e obrigações e, ao mesmo tempo, procura reduzir os encargos administrativos e financeiros para as empresas, em especial pequenas e médias empresas. O objetivo desse regulamento é promover uma inteligência artificial de confiança, ética e responsável. Mas como fazer isso? Por que razão são necessárias regras em matérias de IA? Veja, cada país tem um contexto local, um contexto específico, mas existem algumas regras que precisam ser respeitadas por todos. Nós já falamos sobre transparência, explicabilidade, uso adequado, uso devido, proteção de dados pessoais. Todas essas questões são comuns a todos os países, porque implica uma ideia de respeito pelo outro, de respeito pelos direitos fundamentais e pela própria ideia que você já ouviu em algum momento, né, de limite da utilização da sua liberdade, né, do limite de até onde o seu direito vai e até onde o direito de outra pessoa vai. Então, aprender a viver em comunidade, aprender a viver em sociedade, esse contrato social, esse grande contrato social que nós fazemos, isso é algo universal. Muitas vezes não é possível descobrir por que um sistema tomou uma determinada decisão, mas nós podemos, antes, saber
como esse sistema foi treinado, com quais dados e quais foram os critérios. Todos os sistemas de IA que forem considerados uma ameaça à segurança, aos meios de subsistência e aos direitos das pessoas, eles são, para a comunidade europeia, proibidos. Ou seja, a gente está falando aqui desde classificação social das pessoas até, por exemplo, brinquedos que utilizam assistência vocal e que incentivam comportamentos perigosos. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje, né, você que convive mais com crianças também pode eventualmente observar, né, que é justamente esses games ou esses joguinhos, e que dentro dos joguinhos existem relações, por exemplo, de aposta, de compra e venda, ou muitas coisas que a gente nem imagina, né? Então, como que fica a existência de algoritmos de indução de comportamentos, indução de vídeos, priorização de conteúdos dentro de jogos infantis, de conteúdos infantis, e todas essas atividades são de risco. As novas regras europeias buscam fazer frente aos riscos que a inteligência artificial apresenta, proibir práticas que apresentem riscos inaceitáveis, determinar uma lista de atividades de alto risco e estabelecer requisitos claros para os desenvolvedores. Elas também buscam definir obrigações específicas para cada tipo de desenvolvimento, exigir uma avaliação de conformidade, ou seja, uma avaliação de risco, de adequação, aplicar sanções no caso de descumprimento e estabelecer uma estrutura de governança que seja local e também que atinja toda a comunidade europeia. São 4 tipos de riscos, então os riscos inaceitáveis, riscos elevados ou altos, riscos limitados e riscos mínimos. Os riscos elevados estão relacionados à infraestrutura, por exemplo, de transporte, de migração, de ensino, de acesso à educação, por exemplo, segurança de produtos, empregos, nós falamos da análise de currículos, gestão de trabalhadores, triagens, acesso a serviços essenciais, gestão de migração e administração da justiça. Aqui entendendo a administração da justiça e não tarefas cotidianas e rotineiras. Esses sistemas demandam uma documentação pormenorizada, uma qualidade elevada do conjunto de dados e também registro dessa atividade. Veja que a comunidade ela não proíbe o desenvolvimento. O que ela faz é não recomendar, em alguns casos, mas não há proibição geral, não existe proibição geral e restrita, mas ela traz uma série de obrigações. As atividades de risco limitado são, por exemplo, robôs de conversação. Então, robôs em que os seres humanos são informados por eles de alguma questão e que há interação ser humano-máquina. Esses fornecedores precisam assegurar que o conteúdo informado pela máquina ele seja claro, ele seja acessível e que o usuário entenda que aquilo se trata de um robô. Quando a gente está falando do risco mínimo ou do risco nulo, a gente tem a utilização para fins mais simples e potencialmente causadores de danos mínimos. Então, aplicações como filtros de spam, filtros de redes sociais são um exemplo. Com relação aos filtros das redes sociais, nós não vamos entrar nesse assunto, mas também são exemplos de utilização de inteligência artificial, mas que precisam ser analisados com cautela e também com muita perspectiva crítica de em que medida isso realmente é algo positivo ou isso acaba gerando distorções de imagem e de percepção pessoal. O regulamento europeu ele tem uma importância por
discutir o impacto prejudicial, né, na saúde, na segurança, na migração, especialmente também a questão de desencorajar e, enfim, não recomendar fortemente a criação de perfis. Então, salvo em casos de segurança extrema ou riscos de ataque terrorista ou algo assim, não se recomenda a utilização de inteligência artificial em áreas como segurança pública, no que diz respeito à criação de perfis de pessoas. Hoje, são direitos fundamentais protegidos pelo regulamento: a vida privada e familiar, proteção de dados pessoais, liberdade de expressão e informação, direito à não discriminação, direito à educação, direito do trabalho, direitos das pessoas com deficiência, igualdade de gênero, entre outros. Aqui, um outro ponto importante para a pesquisa, que será objeto de muitos estudos no futuro, são os chamados sandboxes regulatórios, que são modelos controlados que permitem que os desenvolvedores testem e validem sistemas, por exemplo, de inteligência artificial. Então, são formas de você fazer avaliações responsáveis desses sistemas antes de colocação no mercado. E, por fim, né, a ideia de literacia em inteligência artificial. A regulação da União Europeia traz muito forte a importância do que eles chamam de literacia em educação e educação em inteligência artificial, a importância da discussão sobre como ensinar o tema, quais são os conteúdos relevantes e quais são as competências e habilidades mais importantes para o profissional ou para a profissional do futuro. Esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês sobre o regulamento europeu. Vale a leitura, é realmente um regulamento extenso, mas ele está disponível em português. Ele traz mais de 150 considerandos, né? Então, para você ter uma noção aqui da dimensão, depois ainda vem os artigos, mas ele tem uma linguagem mais acessível e você também pode pesquisar o tema específico do seu interesse no próprio regulamento. Então, eu espero, né, que essa discussão tenha provocado em vocês o interesse pelo tema e que vocês se aprofundem aí nos pontos de maior curiosidade que vocês tenham. A gente vai agora para o nosso quiz. Por que a transparência é importante no uso de IA generativa? A. Para facilitar a cópia de conteúdo. B. Para que as pessoas entendam como as decisões foram tomadas. C. Para esconder falhas do sistema. Ou D. Para reduzir o uso de computadores. Resposta certa é a letra B, para que as pessoas entendam como as decisões foram tomadas. Falar em transparência não significa que a gente vai conseguir interpretar ou descobrir exatamente por que aquele algoritmo tomou aquela decisão. Não é essa a ideia de transparência. A ideia de transparência se relaciona com essa perspectiva de você entender como aquele algoritmo funciona, com quais dados ele foi treinado, para que ele serve, quais são, então, as classes e as formas de representar essas classes, e que esse conteúdo também seja acessível a todos aqueles usuários desse sistema. Então, a transparência se relaciona também com o princípio democrático e com a lógica da cidadania. Como a IA generativa pode ajudar na tarefa do ou da advogado, da advogada? A. Realizando julgamentos. B. Redigindo documentos e contratos automaticamente. C. Substituindo juízes em audiências. E D. Eliminando a necessidade de provas. A alternativa correta é a letra B. Redigindo documentos e contratos automaticamente. Esse é um ponto interessante, né? Porque aqui
o âmbito de aplicação da inteligência artificial, ele vai diferir se eu estou diante, por exemplo, da atividade da advocacia ou da magistratura. Porque no âmbito de um escritório, você determina as suas decisões gerenciais, então prepondera o interesse privado sobre o interesse público, que então são os meus interesses do meu negócio, e claro, né, respeitando todos os princípios essenciais, as funções da justiça e os direitos todos, né, previstos na Constituição. Mas eu vou desenhar o meu modelo de negócio, o meu modelo de escritório, como eu entendo que é o mais adequado, e as pessoas vão me procurar por isso. Hoje, existe um braço importante da advocacia conectado com o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas como a IA generativa para automatizar alguns processos, para, por exemplo, ler contratos, redigir minutas de contratos, redigir outros documentos e traduzir outros documentos. Você consegue perceber também que na advocacia existe um espaço de aplicação, uma oportunidade de uso da IA mais ampla do que no Poder Judiciário. Então, no âmbito do Judiciário, prepondera o interesse público sobre o interesse privado, diferente da atividade do advogado ou da advogada. Então, a forma pela qual os advogados podem se relacionar com a tecnologia tem aí alguns pontos de divergência, e no âmbito da advocacia a gente tem uma margem maior de utilização e outras possibilidades. Com o uso da IA, os advogados podem precisar desenvolver A. Habilidades técnicas para entender e usar novas ferramentas tecnológicas. B. Habilidades de programação avançada. C. Técnicas de reparo de computadores. Ou D. Novos métodos de julgamento. Alternativa correta, letra A. Habilidades técnicas para entender e usar novas ferramentas tecnológicas. Essa pergunta traz um ponto que a gente precisa reforçar. Você não precisa, você que trabalha na advocacia, né, não precisa ser um grande ou uma grande programadora. Você não precisa saber programar. Você precisa entender como isso é feito, como a IA funciona. Ou seja, você não precisa mudar de área. O que você precisa é desenvolver habilidades para compreender esse fenômeno e como você vai, no seu âmbito de atuação, lidar com ele. Então, quais são os desafios, quais são os riscos, inclusive casos que envolvam inteligência artificial. Então, não se trata de conhecer programação avançada, mas sim de entender os conceitos que envolvem essa disciplina. Eu espero que você, ao final desses 5 encontros, tenha se interessado por algum dos temas que a gente conversou e compreendido conceitos gerais sobre inteligência artificial generativa. A nossa ideia foi pincelar diversos desafios, diversos temas de pesquisa, diversas questões que estão presentes no cotidiano de todos e de todas. Vale dizer, né, eu não quero que você saia com essa sensação alarmista, né? Vale dizer que, claro, apesar de todos esses desafios e alguns casos que nós discutimos, o seu uso é positivo. Então, nós defendemos a utilização dessa tecnologia, entendemos que toda tecnologia, quando bem empregada, vem para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento social. Justamente por isso que a gente discutiu pontos centrais para a implementação, melhoria e correção dos problemas desse sistema. No direito, nós precisamos nos atentar sobre quais são os fatos relevantes, os valores envolvidos nesses fatos e como regular novos fatos diante dos desafios tecnológicos. A inteligência artificial, ela é uma questão muito atual, embora talvez você não vá, trabalhar com ela ou até mesmo pesquisar o tema, ela está presente no nosso dia a dia, sim ou sim. Então, a gente precisa
começar a refletir um pouco mais sobre o assunto. Eu espero também ouvir de você aqui o que você entende sobre o tema, quais são as suas perspectivas de futuro e também convidar a todos e a todas para acompanhar toda a programação aqui da TV Justiça, no aplicativo da TV Justiça, também outros temas de inteligência artificial nas minhas redes, Fernanda Lage, e também as publicações sobre IA e também da nossa universidade. Agradeço muito a atenção de todos e de todas e até uma próxima oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.